Soft skills é a habilidade que a vida ensina. São coisas que a gente precisa viver para aprender. É inteligência emocional. Não adianta eu falar assim para as pessoas, não, você tem que controlar o seu medo. O medo não se controla. É verdade, eu acho que medo você lida com ele, né? Por exemplo, se vir aí... Você com medo de entrar nas palestras, eu vi um vídeo sobre isso. Você fica nervoso, assim, ficou, né? Eu fico. Mas você tá dessensibilizando, né? Não, eu fico. Antes de começar, eu tava nervoso. É normal, é natural. E que bom que tem esse friozinho. É uma delícia, sabe? Mas não é sobre não sentir medo. Por exemplo, assim, se a gente tá pescando e vem um jacaré na nossa direção e tal, a gente vai sentir medo. A própria fisiologia do corpo ela vai mudar pra gente correr mais. Então o sangue vai mais pras pernas, vai mais pras extremidades. Né? E ali para fazer mais rápido, os batimentos cardíacos vão acelerar. Não tem como controlar isso. Só que assim, a gente tem que saber agir até com medo ou com qualquer outro sentimento, porque assim, se o medo me travar no meu desempenho, cara, eu já fui esses comportamentos de esquiva que eu falei, quando eu entrei em depressão, eu fiquei tão assim com aquela rejeição da menina que me deu fora e tal, e falou, olha, eu queria alguém normal, não alguém como você. Que eu parei de dar bom dia pras pessoas, cara. De tão assim... Você começou a enxergar aquela menina em todas as pessoas. Porra, o mundo é ruim. Ninguém gosta de mim. As pessoas são mal, eu sou esquisito mesmo, eu sou bizarro. E tudo que a gente crê se torna verdade. Foi a fase da minha vida que eu mais sofri preconceito. E a responsabilidade foi minha. Hoje eu tenho essa leitura e essa maturidade. Porque eu via essa pessoa, eu via todo mundo me rejeitando. E o que você se acredita se torna verdade. E ali foi o que aconteceu na minha vida, assim, de eu olhar e falar, cara, eu não vou dar bom dia pras pessoas porque eu tenho medo do que a outra pessoa vai responder. Aí eu fui me esquivando. Aí eu queria fazer uma pergunta na escola. Ah, não, mas eu só penso besteira. Caramba. Só sai besteira mesmo, eu só falo besteira. Então eu não vou nem perguntar porque é besteira. Aí eu deixava de perguntar e tal. Até que chegou um dia, e aí eu conto isso das minhas palestras, que na verdade eu levei o fora não era porque eu era deficiente. Foi o que a menina viu, mas assim, eu era muito feio. Meu apelido na escola era fenômeno. Eu tinha esses 2 dentes separados aqui, passava o mindinho entre os 2 dentes da frente, sabe? E eu ficava preocupado com o que eu não podia controlar, que era a minha paralisia cerebral. E aí, eu fui tendo esses comportamentos de esquiva, fui me acovardando cada vez mais pra vida. E aí eu vi o Alfredo, cara. Era um colega que estudava comigo. Tinha 2 pessoas muito feias na minha escola. E as 2 estavam na mesma sala. Era eu e o Alfredo. Mas era assim... O Alfredo talvez seja a única pessoa que empatasse comigo, e talvez ganhasse. Só que eu via que ele tinha resultados diferentes de mim. E aí um dia eu colei nele e falei, cara, eu vou aprender com você. A gente sempre tem oportunidades disponíveis à nossa volta. Só que se você foca em dar desculpas, você não vai enxergar soluções. É por isso que o livro é sem desculpas. Chega de desculpa, cara, porque se tu ficar dando desculpa, enxergando desculpa justificativa para não alcançar o que você deseja, você... Aí eu olhei e falei, peraí, mas será que não tem ninguém com mais dificuldade que eu, tendo mais resultado? Aí eu olhei pro Alfredo e fui aprender com o Alfredo, cara, o que ele fazia, como é que ele fazia. E aí eu vi que ele não ligava muito pra rejeição, não ligava muito porque os outros pensavam, ele vivia a vida dele querendo ser feliz do jeito dele. Eu falei, cara, eu tenho que ser assim. Ele começou realmente a ignorar... Ele meio que se blindou a comentários e coisas externas. E assim... E aí foi o que eu fui fazendo também. Eu falei, cara, eu vou ter paralisia cerebral o resto da minha vida. Se eu tô infeliz por causa disso... Não tem como controlar, se esse for o motivo, eu vou estar infeliz o resto da minha vida. Eu não posso ser infeliz o resto... Eu tô aqui pra estar feliz. É verdade. Eu tô vivo pra estar feliz, eu tô vivo pra progredir, eu tô vivo pra evoluir. Então, assim... Aí eu comecei, cara, eu vou aprender... Aí entrei na academia, fiquei mais forte, arrumei meus dentes. Claro que tudo que eu podia fazer para ficar mais bonito, eu fiquei. Mas assim, não é sobre isso. Se eu tivesse ainda aquele comportamento de esquiva que estava sendo cada vez mais reforçado, estava sendo cada vez mais repetido, eu não ia ter nem concluído o ensino médio, porque várias vezes eu quase perdi de ano. Depois eu entrei em 2 faculdades simultâneas, fiz uma de manhã e uma à noite, porque eu comecei a acelerar as coisas e não ligar realmente para a opinião dos outros. Porque aí eu volto naquilo que a minha mãe falou, tudo voltava, as consequências das nossas ações sempre voltam pra gente. Se você deixa de falar, a consequência é sua. Se você fala, a consequência é sua. Então, se eu vou perguntar uma coisa, se alguém achou besteira, cara, o problema é meu, porque você vai tirar sua dúvida. A pessoa julga com a verdade, e a gente tem que falar aqui também da teoria do óbvio, né? Porque assim, tudo que eu tô falando aqui é muito óbvio pra mim, porque eu já vivi isso.
Mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito porque às vezes pode ser que alguma pessoa tá num momento que eu passei na minha vida e eu posso ajudar essa pessoa. Porque eu já passei por isso. Entendi. Cara, que sensacional. E faz muito sentido isso, entendeu? Samuel, todas as pessoas que vêm aqui no podcast Tudo em Mente, ao final eu peço que você deixe uma mensagem para quem está ouvindo a gente. O que você quiser, o que está no seu coração, o que você gostaria de dizer para quem está ouvindo a gente aqui agora? Saiba onde é que está a sua riqueza. Se você souber isso e agir conforme os seus valores, você vai ser feliz. Eu acho que a felicidade Sua riqueza é o que você ama, a sua habilidade, tudo. Só definindo. A minha riqueza é a minha família. Em primeiro lugar, é a minha família. Meu pai, minha mãe, hoje minha esposa, que está aqui presente. Tá bem aqui. Ela não vai querer dar oi aqui, vai ficar brava se eu chamar ela. E meu filho, e é até legal assim a gente falar, o meu filho, eu tenho um filho que se chama Felipe. E Felipe é o mesmo nome do meu irmão gêmeo que nasceu comigo e faleceu 4 dias depois. Então eu sempre acredito que a vida sempre dá umas possibilidades de aprender e de recompensar lá na frente, né? Muitas vezes a gente está passando por um momento difícil e muitas vezes eu não entendia por que tinha acontecido a paralisia cerebral comigo. Até que um dia eu mudei a pergunta, ao invés de perguntar o porquê comigo, eu troquei esse porquê pelo para quê. Isso fez todo sentido na minha vida. Então talvez... Caraca. É forte isso, né, cara? Demais. Então troque o porquê, porque o porquê ele só vai te levar a justificar as desculpas. O para quê, ele vai te fazer entender e vai te mostrar que tem toda uma jornada a ser cumprida e lá na frente, cara, se você fizer o melhor nas condições que você tem, a conta vai fechar, eu tenho certeza disso.